Êxodo capítulo 3. Nós vamos mergulhar nesse texto. É um episódio muito interessante da missão de Moisés. Amém? Fala assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. O título da palavra de hoje é: eu tenho uma missão. E agora? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: eu tenho uma missão. E agora? O que eu faço? Sabe, muitas vezes, nós recebemos uma tarefa difícil, uma tarefa diferente, uma tarefa que nos tira daquela zona de conforto. E aí nós pensamos: e agora? O que eu faço? E eu imagino que Moisés estava exatamente nessa situação. O contexto aqui era que Moisés estava vivendo em uma terra estrangeira, a terra de Midian, na época de escravidão do povo israelita. Quando, em um dia comum, no meio das suas atividades diárias, Deus chama Moisés e entrega a ele uma grande missão. Sabe, esse episódio marca o início da missão de Moisés, de libertação do povo israelita. E a Bíblia fala que era um tempo muito difícil, era um tempo de escravidão, então era um tempo de opressão. Um tempo, a Bíblia fala que os egípcios tratavam os israelitas com muita crueldade, com muita maldade.
encarar Faraó, o rei do Egito, certamente não seria uma tarefa fácil. Com certeza aqui Moisés pensou, eu tenho uma missão. E agora? E nós hoje vamos responder a essa pergunta. Mas antes de tudo, existe uma verdade do céu, existe uma verdade do reino de Deus que precisa, primeiramente, estar muito clara no nosso coração. Existe uma verdade que precisa queimar no nosso coração. E a verdade é a seguinte: assim como Moisés, eu e você temos uma missão. Você tem uma missão. Nós temos uma missão. Nós fomos comissionados por Deus para uma missão. E sabe o que isso significa? Isso significa que você não é um acidente. Isso significa que você não é obra do acaso. Você não é um erro, ainda que os seus pais não tenham planejado o seu nascimento. Você foi planejado por Deus. Deus sonhou com você. A Bíblia fala que ainda no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já haviam sido escritos por Deus. Você foi feito para uma missão. Mas talvez você me pergunte, será, Amanda? Será que eu tenho uma missão? Será que eu sou um escolhido de Deus? Olha o que fala 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é parte de um povo exclusivo de Deus. Você é de Deus. Sabe, Deus comprou a sua vida por um alto preço. Você foi escolhido, você é um escolhido, você tem uma missão. E sabe, não despreze a missão que Deus te confiou. Fazer diferença lá no seu trabalho, discipular aquele grupo de amigas, abrir a sua casa para uma célula, se tornar um voluntário, servir na igreja, ganhar sua vizinhança para Jesus. Não despreze a missão que Deus colocou nas suas mãos. Mas essa é a verdade do céu, que precisa sair daqui queimando o nosso coração. É uma noite de despertamento, amém? Então, Moisés foi um homem levantado por Deus. Você também, eu também, fomos levantados, escolhidos e chamados por Deus. E aqui o versículo de 1 Pedro fala: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus disse, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo aborda essa nossa responsabilidade de sermos luzeiros no mundo, de brilharmos no meio de uma geração corrupta e pervertida. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E ele fala, olha, não se acende uma lamparina e coloca ela embaixo do cesto. Não. A gente acende a lamparina, coloca ela no lugar próprio para que ilumine a todos. Assim também, Jesus falando, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e glorifiquem ao Pai. Eu e você temos uma missão. E sabe, quando nós entendemos essa verdade,
Quando nós entendemos no nosso coração, no nosso espírito, quando nós entendemos de verdade que nós temos uma missão, isso transforma a nossa maneira de viver. Porque, sabe, meu irmão, nós não fomos chamados, aliás, para viver uma vida comum. Nós não fomos chamados para viver uma vida normal. Muito pelo contrário, a Bíblia fala, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós então entendemos essa verdade, nós paramos de viver no modo automático. Comer, trabalhar, dormir. Aí repete. Comer, trabalhar, dormir, sobrevivendo. Eu até brinquei de manhã, tem gente que está só no comer, comer, comer. Mas sabe, quando nós entendemos essa verdade, nós saímos do modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Quando nós entendemos que a nossa vida tem um propósito, a nossa ida ao trabalho muda. As nossas decisões mudam. A maneira como nós gerenciamos o tempo muda. A gente começa a ser mais seletivo. Nós começamos a empenhar o nosso tempo para realizar o propósito de Deus. Tudo muda quando nós entendemos que temos um propósito, uma missão. E sabe, Deus quer trazer esse entendimento para nós nessa noite, para que nós possamos ser intencionais, focados, para que nós possamos ser diligentes, comprometidos, posicionados. Eu e você temos uma missão, a nossa vida tem um propósito maior. Deus quer plantar no nosso coração nessa noite uma ambição, não em cumprir as nossas metas, uma ambição não em conquistar tudo que nós queremos conquistar, mas uma ambição, um desejo ardente no nosso coração de cumprir o propósito de Deus. Já vi uma frase na internet, assim, você morreria por Jesus, mas você viveria por Ele? Você dedicaria a sua vida totalmente a Ele? Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Talvez a oração que a gente precisa fazer hoje é como a de Davi. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá mais sabedoria. E isso me faz lembrar de Neemias. Neemias foi um homem comissionado por Deus. Ele liderou a reconstrução do muro de Jerusalém. E Neemias, toda vez que ele recebia uma oposição, uma distração, o que ele respondia? Eu estou realizando uma grande obra, eu não posso descer. Eu estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. E a Bíblia conta que repetidas vezes ele respondeu, eu estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. Não faz sentido descer, não faz sentido parar. Você tem uma missão. Neemias foi um homem comprometido, determinado em cumprir a sua missão. Mas, agora que essa verdade de que eu e você temos uma missão, essa verdade agora que ela está esclarecida, nós podemos sair daqui convictos, amém? Com essa convicção, eu tenho uma missão, eu nasci para mais. Agora que a gente já entendeu isso, nós vamos voltar para o texto e tirar daqui algumas verdades. Eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós aprendemos nesse episódio de Moisés. E a primeira verdade é que Deus chama pessoas ocupadas. Olha o versículo 1. Moisés
cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Então, a Bíblia fala que Moisés estava relaxando, debaixo ali na sombra, com água fresca. Não. A Bíblia fala que Moisés estava cuidando das cabras, das ovelhas de Jetro. Quando Deus falou com Moisés, quando Deus entregou uma missão para Moisés, ele estava ocupado. Ele estava trabalhando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que esse é um padrão de Deus. Quando Deus chamou Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Quando Deus chamou os discípulos, eles estavam pescando, preparando suas redes, trabalhando. Pasmem, Deus chama pessoas ocupadas, e isso vem para nos alertar mais uma vez sobre como nós estamos usando o nosso tempo. Porque nós vivemos em um tempo que é muito fácil perder tempo. É muito fácil se distrair do nosso propósito. É muito fácil desperdiçar tempo. É muito fácil viver uma vida medíocre. Basta a gente ficar ali, rolando o dedo e horas passam. E quando nós olhamos para os dias de hoje, as pessoas não querem ter trabalho com nada. Uma geração muitas vezes fraca que quer descansar antes de trabalhar. E nada contra o descanso. Deus criou o mundo, depois ele descansou. Tem uma ordem: primeiro trabalho, depois descanso. Uma geração que muitas vezes quer ter sucesso sem esforço, que quer tudo fácil, quer tudo caia do céu, tudo em apenas um clique. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos ela nos alertando sobre o perigo da ociosidade. A ociosidade é perigosa. Olha só Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o teto desaba. E por causa das mãos inertes, a casa fenece. A ociosidade, a preguiça traz destruição. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Nós já estamos carecas de saber. Mente vazia é oficina do diabo. Deus não opera na preguiça. Deus não opera na ociosidade. A Bíblia nos coloca em movimento. A Bíblia nos coloca em ação. Nós somos chamados ao trabalho, somos chamados para sermos produtivos, ativos e comprometidos com as nossas responsabilidades. O Senhor te fez para ser uma árvore frutífera, amém? A diligência é uma virtude, meus irmãos, que nós precisamos desenvolver. A Bíblia nos chama sempre a buscar o que é bom, o que é proveitoso, até nos nossos pensamentos. Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são boas. Pensai naquilo que é de boa fama. Se alguma virtude tem isso, então pense nisso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas será que Deus pode encontrar aqui um povo que não se deixa levar pela preguiça? Será que o Senhor pode encontrar um povo que não se deixa levar por uma vida medíocre? Deus quer nos tirar do raso. Deus quer nos tirar do superficial, amém? Mas em segundo lugar, segunda verdade que nós podemos tirar aqui desse episódio de Moisés. Quando Deus nos chama, Ele nos leva a um lugar de santificação. Versículo 5, lá de Êxodo capítulo 3. Deus disse: pare aí
e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E sabe, para mim, sandálias representam aqui aquilo que traz impureza. Pode representar aquilo que traz sujeira. E sabe, nós precisamos entender algo. Que antes de Deus nos usar, Ele vai nos preparar. E essa preparação também compreende purificação. Um processo de santificação. Um processo de arrependimento. Um processo de abandonar as velhas práticas. Um processo de quebrantamento. Porque para Deus, meu irmão, é muito mais importante o seu caráter lapidado, refinado pela palavra de Deus do que a sua missão. Para Deus é mais importante o seu caráter do que a sua missão. Porque de nada vale a nossa missão sem um caráter moldado por Deus. E é verdade. Ele nos chama como nós estamos, sujos, pecadores, com maus hábitos. Ele nos chama como nós estamos. Vinde como estais. Mas também é verdade que Deus não nos deixa permanecer como nós estamos. Deus não vai deixar nós permanecermos no erro, com maus hábitos, com pecados. A nossa identidade de filho amado não muda. Ela não é alterada. Deus nos ama e ponto final. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o nosso espírito, o nosso caráter, a nossa personalidade, nosso temperamento começa a ser tratado, lapidado, moldado pelo Espírito Santo. Lembra daquele versículo? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E é assim a nossa caminhada. É possível errar cada vez menos. É possível acertar cada vez mais. É possível sermos cada vez mais parecidos com Jesus, quando nós temos um coração ensinável. A Bíblia fala, olha, será que eu posso fazer com você como oleiro? Será que o Senhor pode fazer com a gente como... Será que nós podemos ser barro nas mãos do oleiro? Onde Ele nos desfaz, nos refaz e usa conforme Ele quer. Mas cada missão vai exigir uma nova postura, um novo posicionamento. Vai exigir que tiremos as sandálias. Cada estação de Deus nas nossas vidas vai exigir uma poda. Nós precisaremos tirar aquilo que está impuro, aquilo que está nos embaraçando, aquilo que está nos atrasando, aquilo que está nos impedindo, aquilo que está nos fazendo retroceder. O que você precisa tirar da sua vida? Nós precisamos permitir que o Senhor venha então com a sonda dele. E não é só um dia, todos os dias. O nosso travesseiro não pode ser de pedra. Toda noite, ao final do dia, a gente precisa orar. Falar, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas. Me faz andar por um caminho reto. Me faz ser íntegro. Senhor, o que na minha vida está entristecendo o Espírito Santo? E aí, meu irmão, quando Ele mostrar, livre-se, abra mão, mude, alinhe, ajuste a sua vida ao que Ele diz. A Bíblia fala, olha, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Tire as sandálias. A nossa atitude é essencial para o agir de Deus através de nós. Por isso o Senhor nos chama à santidade. Ele fala, olha, sejam santos. Amém?
Mas a terceira verdade que eu aprendo nesse episódio de Moisés: Deus chama os improváveis. Olha o versículo 10 e o versículo 11 de Êxodo capítulo 3. Deixa eu beber uma água. Fala assim: agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Moisés estava falando: Senhor, quem sou eu para ir falar com Faraó? Quem sou eu para tirar aquele povo todo de lá? Em outras palavras, Moisés estava aqui explicando para Deus o quanto ele era incapaz, o quanto ele era incompetente. Mas olha só, ele continua lá em Êxodo capítulo 4, no versículo 10. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. E eu vou falar, não julguem Moisés, porque nós somos iguaizinhos. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele fique surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá. Olha Deus empurrando Moisés. Vai, Moisés, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. E aí a Bíblia fala que o Senhor ficou irritado com Moisés. E aí você já sabe, Deus falou: olha, mandarão então. Mas Deus escolheu Moisés. E quem foi que fez o bezerro de ouro? Arão. Mas será que muitas vezes nós não estamos como Moisés? Nos auto-sabotando, sendo os nossos próprios inimigos, inimigos da missão que Deus nos confiou? Nos perguntando: mas eu, Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não consigo. Senhor, eu não tenho os recursos, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não tenho talento, eu não tenho dom. E aí vai desculpas e mais desculpas. E sabe, meu irmão, se nós formos olhar para nós mesmos, nós não somos capazes, nós não merecemos, nós não temos nada para oferecer. Mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E sabe, você pode até não se sentir pronto. Você pode até sentir que não está pronto. Mas Deus está pronto. Deus está pronto para te usar, amém? Davi era improvável, mas foi escolhido. E Deus disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus não te vê como o homem te vê, amém? O Senhor acredita em você, o Senhor vê potencial em você. Esther era improvável, mas foi escolhida. O seu primo falou para ela: olha, mas quem sabe, Esther, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Uma órfã que se tornou rainha e salvou o seu povo. Deus disse para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Eu vou ler diferente.
E Deus disse para você, para a redenção, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Paulo era improvável, Paulo era um perseguidor. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, nós íamos falar, esse aí tem jeito não. Esse não vai ser um homem de Deus nunca. Mas Paulo foi encontrado por Deus, foi levantado por Deus. Maria e José eram improváveis, mas foram escolhidos para a missão mais que especial. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos ajudou a alimentar uma multidão. Improváveis para o mundo, improváveis aos olhos naturais, improváveis para as pessoas que estão perto de você. Mas nós servimos ao Deus do sobrenatural, amém? Nós fazemos o simples e Deus faz o sobrenatural através de nós. É clichê, parece clichê, mas não é. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus faz o comum se tornar extraordinário. Nós fazemos o ordinário, aquilo que é a nossa parte. E Deus vem e faz o extraordinário. Deus escolhe pessoas improváveis. Mas quarta verdade que nós podemos aprender nesse texto, nesse episódio de Moisés. Quando Deus nos chama, Ele dá a visão, mas não nos abandona na missão. Deus dá a missão, mas Ele não abandona na missão. Olha o versículo 12. Deus respondeu, eu estarei com você. Ponto final. Deveria ser o suficiente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não joga uma missão nas nossas mãos e fala, se vira. Ele não entregou essa missão nas mãos de Moisés e falou, se vira nos 30. Quando Jesus entregou a missão aos discípulos de ir, fazer discípulos, de pregar o evangelho, a grande comissão, Ele garantiu, eu estarei com vocês até o fim. Esse é o nosso Deus. Essa é a garantia que Deus nos dá quando Ele nos entrega uma missão. Não seremos abandonados. Essa é uma promessa. E Deus cumpriu essa promessa para Moisés. Você sabe da história. Nós cantamos aqui, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino de vitória. Amém? Ele não nos abandona. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ela nos garante tudo. Ele diz, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito, eu vou prover, eu vou cuidar. Você não está sozinho. Ele luta as nossas batalhas. O Senhor nos faz transpor muralhas. Ele prepara o nosso braço para vergar um arco de bronze. Ele vai à nossa frente, Ele peleja por nós. Olha o que fala em Salmos 139, versículo 7 ao 10. E fala assim, aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Você tem fé para confiar no Senhor? Para confiar que Ele não te deixa sozinho.
Mesmo que você não veja, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não sinta, Deus se faz presente. E a quinta verdade que nós aprendemos nesse episódio: a nossa missão aponta para quem Deus é. Versículo 13, lá de Êxodo, capítulo 3. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí, o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Quando eu vejo esse texto, sabe o que eu percebo? Que não é sobre Moisés, é sobre Deus. Sabe, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Não tem a ver com quem eu sou, mas tem a ver com quem Ele é. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem Ele é. A nossa missão aponta para a soberania de Deus, para a grandeza de Deus. Ele será conhecido através do nosso comprometimento com aquilo que Ele nos pede. Então, a nossa missão não é sobre o que nós sonhamos, não é sobre o que nós desejamos, não é sobre o que é confortável para nós. Aliás, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós precisamos, não é sobre o que nós sentimos, não é sobre as nossas dores, é tudo sobre Ele. É sobre fazer Deus conhecido. Deus não é um detalhezinho na sua missão. Ele é tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de tudo. Então, o foco não é Moisés. O foco não sou eu. O foco não é você. O foco também não é a missão, mas o foco é quem deu a missão. O foco é o Senhor. Davi, diante de Golias, a Bíblia fala que Golias caçoava de Davi. Golias foi na identidade de Davi, porque ele caçoava falando, não passa de um menino de boa aparência. Mas é interessante que Davi não se deixa ofender. Davi não levou para o lado pessoal, porque não tem a ver com ele. Não tem a ver com quem ele é. E Davi, o que ele fala quando ele vai enfrentar Golias? Ele vira para Golias, para o gigante, e fala, eu vou contra você no nome do Senhor. Sabe, Davi apontou para Deus. Deus vai te usar e você vai apontar para Deus, amém? Deus vai nos usar e nós vamos apontar para Deus. Mas em sexto e último lugar, a nossa missão é sempre para alcançar pessoas. A Bíblia fala que Deus ouviu o pedido de socorro do seu povo. A Bíblia fala que Deus viu o sofrimento do seu povo. A Bíblia fala que Deus sabia do sofrimento do seu povo. E então ele levantou Moisés para libertar o seu povo. Deus entregou uma missão para Moisés, libertar o povo, libertar pessoas. Deus começa em nós, mas Ele expande para o coletivo, para a igreja, para o corpo de Cristo. Deus levantou Moisés para libertar o povo, libertar pessoas. Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de almas, pescadores de pessoas. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Pessoas. Então,
Sabe o seu talento? É para abençoar pessoas. Sabe o seu negócio? Não é seu, é para abençoar pessoas. Sabe a sua casa? É para abençoar pessoas. Sabe todo o conhecimento que você está adquirindo na faculdade? É para abençoar pessoas. Tudo que nós recebemos de Deus é para abençoar pessoas. Tudo que Deus faz em nós é para abençoar pessoas. E eu coloquei aqui algumas frases do livro Uma Vida com Propósitos. Você foi chamado para apresentar Deus às pessoas. Outra frase. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E sabe, você dizer não à missão de Deus pode custar muito. Pessoas deixam de ser abençoadas, alcançadas, quando você foge da missão. Outra frase do livro. Talvez você não esteja ciente de que Deus, olha que forte, de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Deus nos responsabiliza. Então, é sempre para alcançar pessoas. Mas para recapitular e você não esquecer, nós começamos entendendo que nós temos uma missão. E depois nós voltamos para o texto. E aí aprendemos algumas verdades. Primeiro, Deus chama pessoas ocupadas. Segundo, quando Deus nos chama, Ele nos leva a um lugar de santificação. Terceiro, Deus chama os improváveis. Quarto, quando Deus nos chama, Ele dá a visão, mas não nos abandona na missão. Quinto, a nossa missão aponta para quem Deus é. Sexto, a nossa missão é sempre para alcançar pessoas. E para fechar, eu quero responder aquela pergunta do início. Eu tenho uma missão. E agora? Para você não dormir, vira para a pessoa que está do seu lado de novo e fala: eu tenho uma missão. E agora? E a resposta é muito simples. Agora é obedecer. É submissão. É se oferecer. Senhor, eu submeto a minha vida, os meus dias, os meus planos ao Senhor. Não tem atalho. Não tem outro caminho. Essa é a resposta que nós precisamos dar para o chamado de Deus. A Bíblia fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho. E sabe, meu irmão, não dá certo fugir da missão que Deus nos confiou. Não é possível fugir da missão que Deus nos confiou. Talvez a sua vida está uma bagunça. Talvez a sua vida não está fazendo sentido. Talvez a sua vida não está encaixando. Talvez porque você está fugindo da missão que Deus te confiou. Sabe, a gente canta: eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Nós só somos completos, cumprindo, vivendo a missão que Deus nos confiou. A missão de Deus é obrigatória. Jonas também foi comissionado. Jonas recebeu uma missão e ele pensou: eu tenho uma missão. E agora? E Jonas achou a solução perfeita: vou fugir. E aí você já sabe que não deu nada certo. Virou uma loucura. Mas, aliás, antes de eu contar, olha essa frase. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Não tem meio termo. O diabo está sempre pronto para financiar a sua fuga. A Bíblia fala que existe o caminho estreito.
É estreito, é apertado, mas é leve, conduz à vida. Mas também existe o caminho largo, mas é pesado e conduz à morte. E aí, em contrapartida, como eu ia dizendo, Noé também foi comissionado. Noé também recebeu uma grande missão. E Noé pensou, eu tenho uma missão. E agora? E Noé também achou uma solução. Eu vou obedecer. Mesmo sendo difícil, mesmo parecendo impossível, eu vou obedecer. E Noé e sua família foram salvos. Eu não sei você, mas eu quero poder chegar ao fim e dizer como Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Isaías lá no capítulo 6, no versículo 8, quando Deus chama Isaías, e ele tem uma visão, e ele fala, quem sou eu? Ai de mim, que tenho lábios impuros. Vivo no meio de pessoas impuras. Mas ele foi tocado, e todas as culpas dele foram tiradas. E aí, olha só a resposta de Isaías. O Senhor perguntou, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías estava aqui se colocando disponível, pronto para cumprir a missão. E cumprir a nossa missão pode nos custar muito, e vai nos custar muito. Tem renúncia. Jesus veio cumprir a missão dele, o que ele falou? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas olha, Deus nos garante tudo. A Bíblia fala, todo aquele que abrir mão da sua vida por amor a mim, a encontrará. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, meu irmão, você tem uma missão. E agora? Qual é a sua resposta para o Senhor nessa noite? Qual é a sua resposta no 18º dia de 2026? Será que você vai, como Jonas, fugir? Ou como Moisés falar, manda outro, Senhor? Ou será que você vai falar como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo. Pode me alistar para esse exército. Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está disposto a submeter a sua lista de metas e planos para 2026 ao Senhor? Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Está aqui, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, eu não quero. Desde quando eu sou adolescente, não tem muito tempo, mas eu sempre pensava assim, é melhor. Eu pensava assim, Senhor, eu quero ter certeza do que o Senhor quer para mim. Porque aí eu me arrisco, porque eu sei que o final vai ser bom. Agora, se não é, eu nem quero. Porque eu sei que se for na minha vontade, se for do meu jeito, não vai dar certo. A gente precisa aprender a submeter os nossos planos, os nossos dias, o nosso futuro ao Senhor.